O Partido Novo diz que vai fazer oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, porém não descarta a possibilidade de diálogo com o novo governo. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Presidente, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Tiago, é um prazer falar com vocês. O próprio posicionamento do Partido Novo já não coaduna com muitas das pautas do novo governo, do governo eleito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo no início, nesses últimos dias, o senhor mesmo chegou a dizer essa frase com que eu abri a entrevista, falando que o partido vai ser oposição, mas que não descarta o diálogo. No caso dessa PEC da transição que está sendo discutida, como o partido está se posicionando? Bom, Lívia, ainda não temos acesso ao texto, E quando me referi ao diálogo, o diálogo vai se dar mediante a propostas que sejam ou venham a ser minimamente alinhadas com o que o Novo pensa e no parlamento, dentro dos instrumentos republicanos. Do governo Lula, do governo PT, nós queremos distância, porque não há outra opção para o Novo a não ser oposição, por duas razões. Primeiro, por uma questão programática. O Novo e o PT são completamente opostos do ponto de vista de agenda programática. Nós defendemos coisas completamente diferentes. E a segunda, por uma razão moral. A ética do PT, o histórico do PT e do Lula não condizem com a altura do cargo que eles ocupam nesse momento. Então, por essas duas razões, não há outra opção para o Novo se não fazer oposição. Evidentemente que não seremos irresponsáveis. Como eu disse, se vier alguma proposta minimamente alinhada com o que a gente pensa, vamos sentar com os representantes do governo no parlamento, tentar discutir para ver se nós conseguimos avançar em alguma coisa. Mas não vamos criar muitas expectativas, porque a tendência é que a maioria das propostas e a maioria das medidas que venham para o parlamento sejam contrárias àquilo que nós defendemos. Mota. Bom dia, Eduardo. Em uma entrevista recente, você disse: o Novo já se colocou como oposição, deixando claro que não é uma oposição sistemática, é uma oposição programática. Mas não seria justo dizer que, considerando-se a diferença astronômica entre as ideias do Novo e as ideias basilares do PT, qualquer oposição programática inevitavelmente passará a ser sistemática? E a outra pergunta que eu queria lhe fazer é: qual é a posição do Novo em relação ao ativismo judicial desenfreado, se o partido pretende fazer alguma coisa a respeito? Não, sem dúvida, Mota. Inclusive, me referi à questão do programático e sistemático justamente porque, se vier minimamente alguma questão alinhada a nós vamos ajudar. Só que não vamos criar essa expectativa, porque a tendência é isso não acontecer. Então, dado ao cenário e as posições diametralmente opostas do Novo e do PT, nós já nos colocamos em oposição, fomos o primeiro partido a se colocar como oposição ainda horas depois do anúncio da vitória do Lula. E com relação ao ativismo judicial, sobretudo do Tribunal Superior Eleitoral, nós nos posicionamos inclusive durante a eleição. Defendemos que, de fato, houve excessos. O Novo entende que a liberdade de expressão é um direito indelével da sociedade e que o TSE, de fato, ultrapassou alguns limites que não deveria ter ultrapassado e abriu precedentes perigosos, e nós temos que permanecer vigilantes, não só enquanto partido político, mas enquanto sociedade também, enquanto imprensa. Deputado, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Bom dia. A gente estava comentando antes aqui sobre a questão justamente de o PT ter que ouvir o Congresso no ano que vem, a partir do ano que vem, para conseguir governar, e não tentar passar o trator, até porque eles não têm esse apoio. Na questão específica da economia, como que o senhor acha que os congressistas do Novo podem pressionar o governo para não sair do básico, do tripé macroeconômico, da responsabilidade fiscal? Não vai depender apenas do Novo. Evidentemente que nós somos um partido que tem um posicionamento econômico muito claro, muito firme, e nós, ao longo dos últimos 4 anos, já provamos isso como uma liderança política dentro do parlamento para defender esses valores, esses princípios econômicos, e nós vamos tentar nos unir a outros parlamentares de outros partidos que também defendam posições semelhantes para a gente evitar retrocessos, que já tem indicativos de que vão acontecer. O primeiro deles foram as declarações, evidentemente, desastrosas do Lula, recentes, que causaram um rebuliço no mercado, e evidentemente também a nomeação de ministros como Guido Mantega e Luciano Coutinho, ex-membros do governo petista,
para a equipe de transição, que por si só já é uma afronta à moralidade pública, né? Então nós vamos nos manter vigilantes, seremos uma oposição implacável ao governo do PT. Paulo. Presidente, bom dia. O Partido Novo teve a sua bancada muito reduzida, né, nesta eleição, saiu de 9 deputados, ou 8 deputados, se não me engano, para apenas 3 deputados. Isso faz com que os deputados tenham uma atuação bastante comprometida, porque não pode ter liderança, aí tem a dificuldade em apresentar ali destaques, em fazer a oposição de fato ali dentro da Câmara. O partido pensa em fusão, pensa em atuar junto com algum outro partido? Como é que vocês enxergam essas possibilidades? E também a que o senhor atribui a esse resultado na urna que reduziu a bancada do Partido Novo? Bom dia, Paulo. A fusão e a incorporação está fora de cogitação no Novo hoje. Nós queremos, de fato, trabalhar com outros partidos para construirmos uma oposição sólida no Congresso Nacional, mas a principal razão pelas quais os outros partidos acabam se fundindo ou se incorporando é o acesso ao fundo partidário, né, que é um fundo público responsável pela manutenção dos partidos, algo que o Novo não usa. Nós temos a nossa própria fonte de financiamento, que são os nossos 31 mil filiados que pagam mensalmente e mantêm o partido. Essa é uma forma de autorregulação e de autogovernança do próprio Novo. Mas, evidentemente, que numa bancada reduzida como a nossa, não vamos conseguir sozinhos fazer uma oposição, nós vamos ter que trabalhar com outros. Há a possibilidade de discutir pertencer a um bloco ou mesmo se organizar num grande bloco de oposição com pautas mínimas ali, com um regramento mínimo, para que a gente possa fazer um enfrentamento digno de quase metade da população, né, que espera que nós façamos no Congresso Nacional. E com relação ao desempenho do Novo, realmente nós ficamos muito abaixo daquilo que nós havíamos pensado para o Legislativo. Esperávamos expandir a nossa bancada, mas entendo que nós somos vítimas também da polarização, né? O PL acabou crescendo muito em função da verticalização no Bolsonaro e o PT também na verticalização do Lula. Então, os partidos que ficaram ali dentro do centro ou na centro-direita, né, como é o nosso caso, na centro-direita mais à direita, acabaram ficando espremidos, né, e não conseguiram ter espaço para essa eleição. Mas adianto que a oposição não se dará apenas no Congresso. O Congresso é um dos instrumentos para que nós possamos fazer a oposição. Mas nós, enquanto partido político, vamos usar todos os instrumentos republicanos, jurídicos e democráticos que estão ao nosso alcance para fazer oposição ao PT. Presidente, o ministro Ciro Nogueira afirma que apoia a PEC da transição, mas desde que o furo do teto de gastos só se dê no ano de 2023 e não mais nos outros anos do governo. Qual que é a posição do Partido Novo? O senhor acha que nesse primeiro ano é possível que se fure o teto para garantir principalmente os pagamentos dos auxílios? Olha, Thiago, nós vamos ser muito coerentes com aquilo que nós somos no passado, né? Nós somos um partido que, apesar de apoiar boa parte das medidas econômicas do governo Bolsonaro ao longo dos 4 anos, nós fomos contra a PEC dos precatórios, nós fomos contra a PEC kamikaze e tudo indica, né, ainda não temos acesso ao texto final, mas pelos boatos e pelos indicativos que nós temos até agora, nós também devemos ser contra a PEC da transição pela mesma razão, né? Não existe responsabilidade fiscal. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Isso deveria ser um mantra na cultura política, infelizmente é o contrário, né? Mas para o Novo não. Então nós vamos nos manter firmes a essa coerência e vamos brigar para que o próximo governo, apesar de não defender essas ideias, não entender, nós consigamos segurar e impedir que retrocessos aconteçam. Então, dados indicativos, nós seremos contra a PEC da transição, como fomos nas outras PECs que criaram rombos fiscais no passado. Agora, presidente, muito possivelmente, se o presidente Jair Bolsonaro tivesse sido reeleito, algo nesse sentido também seria feito para acomodar o Auxílio Brasil em R$600, para que houvesse também um reajuste real, um aumento real do salário mínimo. O próprio ministro Ciro Nogueira disse isso e defendeu a PEC, porque são 2 propostas que foram defendidas também ao longo da campanha pelo presidente Jair Bolsonaro. No caso do Novo, se coubesse ao Novo decidir sobre isso, a decisão seria recuar o auxílio para R$400 ou encontrar uma forma diferente, mais viável para viabilizar o recurso? Acho que mais importante do que a própria âncora fiscal é a cultura da responsabilidade fiscal.
né? Então, se nós entendemos que há necessidade de manter o auxílio a R$600, o que nós temos que fazer é buscar cortar na carne. Se dependesse exclusivamente do Novo, nós cortaríamos subsídios, nós faríamos uma reforma administrativa, nós faríamos uma reforma tributária, tudo que pudesse diminuir o tamanho do Estado, as despesas não necessárias do Estado, para que nós pudéssemos focar onde de fato é essencial. E, evidentemente, se tratando da questão do auxílio, né, do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, trazer um programa que seja mais focalizado, né, e não tão expandido do ponto de vista sem critérios como é feito hoje, para que a gente possa, de fato, atacar a pobreza extrema, a pobreza infantil, né, e a fome de forma geral. Então, se dependesse exclusivamente do Novo, basicamente nós iríamos cortar na carne para que pudesse sobrar espaço para os programas sociais.